Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Neila Souza, para quem não me conhece, vai assistir esse vídeo depois. Eu estou gravando ele com um propósito diferente dos outros vídeos que eu já gravei, tenho postado no YouTube, no Facebook, no Instagram, com o propósito de honrar quem tem que ser honrado. Este é um vídeo para demonstrar toda a minha gratidão, meu carinho, meu amor por estas pessoas em especial que vou falar aqui neste vídeo hoje, e que espero incentivar você, ministro de dança cristão, a também saber honrar a sua liderança e as pessoas que são referência para você. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, porque se sou alguma coisa, se faço alguma coisa hoje nele, não é por causa dos meus talentos ou por conta das minhas habilidades, mas é por causa dele. Ele me amou primeiro, ele me escolheu e me colocou nesse lugar. Eu me converti em 2003 e na época eu já dançava. Então, quando eu conheci Jesus na igreja em Timbó, eu vi que havia um ministério de dança. Naquele momento, eu recusei o ministério de dança no meu coração porque eu queria ter conexão com o papai. Eu entendia que era muito mais importante essa minha conexão com Deus do que minha conexão com a dança naquele momento. Um mês depois de ter sido batizado, de ter ido para o encontro com Deus que havia na época, o pastor da igreja me chamou, perguntando se eu era professora de dança. Eu disse que eu havia sido, que não era mais. E ele disse, então, que eu era a resposta de oração para aquilo que eles estavam procurando, para ajudar os ministros de dança, para capacitá-los, enfim. Eu não sabia nada de dança. A única coisa que eu sabia era que a dança praticada fora da igreja não era a mesma praticada na igreja. Mas Deus me capacitou ao longo desses anos todos. Eu já estou com 44 anos, já são 18 anos na presença do Senhor, aprendendo dança. Dança através da palavra de Deus, dança através das experiências que Deus proporcionou para mim e dança através também das referências que Ele colocou na minha vida para me ajudar a crescer e a construir algo dele para mim. Por isso que eu sempre falo e enfatizo nos vídeos que a nossa descoberta da identidade em Cristo, naquilo que Ele me chamou para fazer, é tão importante. Eu preciso saber quem eu sou nele para eu entender como servir o Senhor. Porque, caso contrário, eu vou permitir com que a minha alma, as minhas emoções, o que eu acho certo, o que eu não acho, elas é que estabeleçam critérios, e na verdade não é bem isso. Nós precisamos nos guiar pela palavra de Deus para que Ele estabeleça critérios na minha vida. E isso não é fácil, não é mesmo? Principalmente quando você já vem de uma realidade que você tem muito conhecimento. E aí, quando você entra em Cristo, você tem que diminuir para que Ele venha crescer por meio de você. E isso leva tempo, são os processos que eu quero falar um pouquinho com vocês aqui nesse vídeo. Então, a primeira pessoa que eu devo toda a minha vida, a minha gratidão é a Deus, porque até aqui Ele tem me abençoado. E enquanto Ele quiser que eu pratique isso que eu estou fazendo hoje, servindo a Deus, servindo a igreja com dança, eu vou fazer. A partir do momento que Ele disser, agora, filhinha, eu tenho outra coisa para você, amém. Eu vou me submeter, porque eu sei que Deus tem planos muito maiores ao meu respeito, planos que são de paz e são de bênção, não são para a minha morte, não são para a minha tristeza. Então eu preciso entender que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E a segunda pessoa que eu tenho que agradecer muito antes de começar toda essa história é o meu esposo, José. Desde o início, desde o começo, quando ele conheceu Jesus, quando ele me conheceu e ele entendeu o propósito de Deus na minha vida, ele sempre foi um incentivador e um motivador. Eu sempre digo que, além de Deus, ele é a pessoa que mais acredita no chamado de Deus para minha vida. E ele tem me ajudado e me abençoado e investido em mim desde então. Já são 13 anos que nós estamos casados e há 13 anos ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, mesmo quando eu não tinha condições financeiras de ajudá-lo, ele estava ali trabalhando muito para tornar os sonhos de Deus realidade na nossa vida. Então, eu louvo a Deus pela vida do Josi, e eu sempre aconselho as jovens, as mulheres que ainda estão procurando um marido, que realmente saibam esperar no Senhor. Porque se o teu esposo não sabe identificar o propósito de Deus na sua vida, nem te incentivar, nem te apoiar, quem dera ele vai apoiar você em outras áreas da sua vida. É preciso esperar no Senhor
por aquele que ele tem para a tua vida, mesmo que demore tempo, porque eu esperei pelo Josi muito tempo mesmo. E hoje sou grata a Deus por esse presente e por ele me incentivar e me abençoar tanto. Mas além de Deus e do Josi, meu esposo, eu tenho outras pessoas também que eu quero honrar nesse momento. Eu conheci Jesus, então, em 2003, como eu tinha falado com vocês antes. E quando eu comecei a servir a Deus com dança, ajudando outros ministérios a se capacitar, etc e tal, eu tive uma discipuladora que não conhecia nada de dança, mas ela conhecia muito de Deus. Como era muito novinha na minha fé, eu decidi me submeter à forma como ela estava me trabalhando na minha vida para me ensinar dança cristã, porque até então, gente, 2003, Malemar tinha Orkut. Então, a gente não tinha muito acesso àquilo que estava acontecendo por aí no mundo, no Brasil, sobre dança cristã. Eu não tinha DVD em casa, Malemar uma televisão, porque eu já estava morando sozinha. Eu fui descobrindo a dança na medida que eu fui orando, fui buscando, fui estudando. Na medida que eu fui comprando um livro aqui, um DVD lá, na medida que eu fui ouvindo, conhecendo, indo em outras igrejas e vendo outras possibilidades. E através dessa discipuladora. O nome dela é Ana Cláudia Guerra, ela é arquiteta. Na época, ela ficava sentadinha no banco, toda vez que eu ministrava louvor, ela anotava todas as coisas que eu precisava corrigir, porque afinal de contas eu tinha vindo de uma dança praticada fora da igreja. Então, ela anotava tudo. E depois, quando eu saía do altar, do palco, da plataforma, ela ia comigo numa sala e ali ela falava tudo que eu precisava mudar, colocar diante de Deus para que aquilo pudesse ser transformado. Eu confesso a vocês que foi um tempo de muito crescimento. Em nenhum momento eu bati de frente com ela dizendo que ela não sabia o que era dança. Ao contrário, eu me submeti. E desta forma, com um coração ensinável, Deus então começou a operar outras formas de crescimento nessa área. E em 2007 foi então que eu pude participar pela primeira vez de um seminário de dança cristão na cidade de Blumenau, bem pertinho de Timbó, onde eu me converti, que foi com a Isabel Coimbra e com a René Henke. Gente, foram 10 dias, eu não pude participar dos 10 dias, mas eu participei dos dias que era possível para mim, por conta de morar em outra cidade, por conta de trabalhar e não conseguir folga naquele momento. Os dias que eu pude participar, eles foram mais do que um divisor de águas. Eu falo, foi o Atlântico sendo aberto para mim naquele momento. E eu pude compreender qual era a vontade de Deus para minha vida. Eu vou colocar aqui um parênteses, né? Eu não recebi nenhuma palavra profética de que Deus iria me usar na dança, porque Deus iria me levar. Não, nunca. Eu só criei no profeta quando ele disse que você é a resposta de oração para a nossa igreja. Crede nos profetas e prosperareis, não é assim? E foi o que eu fiz. E caminhei com fé, mesmo passando por muitas tribulações, momentos que a gente pensava, será que esse realmente é a vontade de Deus para nossa vida? Não sei se você já parou para pensar nisso. Será que é isso mesmo? Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias. Mas eu sabia que a vontade de Deus era aquela e eu deveria permanecer no Senhor. E o meu esposo, na época, meu noivo, me ajudou muito. Porque quando eu voltei desse congresso, desse seminário para minha cidade, não foi fácil, foi bem difícil. Eu tive que plantar muita oração, muito jejum diante de Deus. E o meu noivo sempre comigo. Por isso eu falo, né? A gente precisa entender que eu não me movo apenas pela palavra profética. Gente, eu amo a palavra profética, mas eu não me movo apenas por ela. Eu me movo pela palavra de Deus. Eu me movo pela vontade dele na minha vida. Então, eu preciso entender que se eu só caminho por palavras proféticas, eu não vou ter experiências suficientes na palavra de Deus que vão me manter centrada nos sonhos de Deus para mim. E vai acabar desistindo lá na frente. Como eu já vi muito nesses anos todos, pessoas que diziam, porque o anjo apareceu, porque eu recebi uma palavra profética, porque alguém colocou a mão na minha cabeça e disse que eu serviria a Deus com dança. E no primeiro problema, eu sinto que não é de Deus para mim, esse ministério. Então, por isso que eu falo para vocês, a gente tem que
é ler a palavra, ter relacionamento, conexão com Deus, porque a conexão com Deus faz com que toda dúvida caia por terra. Eu aprendi desde muito cedo que a dúvida é a ausência do conhecimento. Então, quando eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, em Deus, eu vou ter dificuldade de permanecer. Como eu também sempre digo, a busca pela identidade de quem eu sou em Deus me faz entender o seu propósito para a minha vida. Custe o que custar, doa o que doer. E olha que eu passei por umas situações que eu achei que eu não fosse conseguir sair dessa. Eu fui espremida, 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 que eu achei que eu não ia conseguir. Mas depois desse seminário, eu conheci a Gisela Matos, que era líder do Ministério Profetas da Dança em 2011. Olha só o tempo que eu levei para conhecer essas pessoas. E daquele momento em diante, eu comecei a trabalhar com a Gisela Matos. Naquela escola, eu aprendi muito mesmo, com a Gisela, com o pastor Osiel, com todos os professores que davam aula naquela época, com a Kátia Marim, com a pastora Adriana, com a pastora Ludo Rema, com a Renê Henke, com a Mark, com a própria Gisela, com os professores que davam aula lá, como Rafael Birkhoff, Carla Chá, Duda e outras pessoas, que foram me ensinando a caminhar nesse meio, entender o que era dança cristã, como me posicionar, como articular. Então eu comecei a buscar a Deus, Senhor, eu preciso de algo teu para minha vida, para que eu não seja cópia dessas pessoas. Elas são minhas referências, mas para que eu não seja cópias delas, mas para que eu possa cumprir o teu propósito na minha vida de acordo com aquilo que tu tens. Eu sempre orei para Deus me dar uma técnica específica. E eu comecei a estudar, eu fiz pós-graduação em dança, eu fiz curso técnico, agora estou fazendo licenciatura em dança. Eu fiz 2 cursos na cadeira de mestrado. Eu faço parte de um grupo de pesquisa na Universidade Univille. E eu tenho buscado muito no Senhor algo específico dele para minha vida. Então, essas pessoas que eu falei, Isabel Coimbra, Renê Henke, Gisela Matos, pastor Uziel, Ádila, sua esposa, os professores da Escola Profetas, pastora Kátia Marim, pastora Adriana do Rema, a pastora Lu do Rema, sempre foram minhas referências, assim como a Anne Mark da Bethel Churchill e a Renê Henke do Canadá. Não tenho certeza se ela mora lá hoje, tá, galera? Mas na época era. Então, essas pessoas foram referências e ainda são referências para a minha vida até hoje, porque eu as ouço, eu participo de tudo aquilo que elas fazem, porque eu entendo que assim eu cresço com elas, e cresço muito. Mas eu também tenho outras inspirações, pessoas que não são cristãs, mas que têm um caráter fantástico, que têm um trabalho maravilhoso e que sabem o que estão fazendo. A primeira delas foi a minha professora de balé clássico, desde quando eu comecei, a professora Elka Moura Victorino. Eu tenho um carinho enorme por ela, porque se eu sei dançar, eu aprendi com ela. Ela descobriu as habilidades que eu tinha e ela me incentivou nessas habilidades. Eu tenho um carinho enorme. A Andrea Hall, professora de dança moderna, fantástica. Uma visionária, uma mulher assim fantástica. O trabalho dela é maravilhoso. E eu fiz com ela 1 ano de dança moderna, Martha Graham. Pretendo continuar fazendo. E a outra pessoa que também tem um carinho fantástico por ela é a Andréa Spolaor. Professora, hoje ela é diretora do método Andréa Spolaor, que está bombando nas redes sociais, que tem curso online fantástico. Eu faço todos os cursos que ela promove, porque ela tem um entendimento da pessoa que dança de uma forma diferente. E que nós, cristãos, precisamos pensar nessa pessoa que dança, não apenas nos movimentos que ela pratica, mas na qualidade dela como pessoa, se importando com o relacionamento dela com Deus, se importando no como ela está
diante de Deus, porque ela é um canal na vida, nas mãos de Deus, para que Deus possa derramar por meio dela para a igreja suas bênçãos, suas curas, enfim. Então, eu sigo a Andréa Spalaor, apesar dela não ser cristã, ela tem a sua outra religião, como ela mesma fala, mas eu tenho um carinho enorme pela maneira e pela forma como ela vive, pratica e ensina a dança. E eu queria dar honra para todas essas pessoas e dizer que eu sou grata a todas elas que, em momentos diferentes da minha vida, me incentivaram e me motivaram, mesmo sem saber, mesmo não caminhando comigo pessoalmente, apenas a Gisela Matos, desse grupo todo, caminhou, que eu caminhei com ela pessoalmente, os demais eu caminhava assim, em pontos específicos, em momentos específicos da minha história. Eu espero que essa história que eu falei para vocês hoje possa motivar vocês a fazer o mesmo. Né? Essas pessoas são referências na minha vida, são inspirações, mas eu também tenho outras que me ajudam a me manter nesse caminho, como a minha líder, a Elaine Vogelsanger, que é a minha líder do departamento da Companhia Creare, que é a companhia na qual eu faço parte aqui em Joinville hoje, além do Ministério Profetas, que é lá de Minas Gerais, que é do pastor Oséias da Ádila. Mas aqui em Joinville, a Elaine Vogelsanger foi uma das pessoas que Deus colocou na minha vida, cara, que me motiva muito, assim. O meu crescimento, a minha permanência naquilo que eu faço, devo muito a Elaine, de verdade. Devo muitas meninas que fazem parte da companhia, porque elas têm uma sede incrível de crescer, e isso faz toda a diferença. Liderados, se você tem uma líder, uma professora, uma coreógrafa que te motiva, que está ali, que instiga você, extrai de você o melhor que você pode fazer, cara, não murmure, não reclame, mas tenha fome e sede para conhecer mais de Deus mesmo. Então, essas pessoas são pessoas que eu levo no meu coração, porque acredito fielmente no trabalho de Deus para a minha vida. E hoje, aos 44 anos, dou aula online, particular, em grupo, dou curso de dança, do método que o Senhor foi desenvolvendo no meu coração, que é o método Dança como Adoração. Dou aula presencial. Hoje eu também sou ministra de workshops, seminários, congressos. Eu ajudo ministérios a crescer, a romper naquilo que Deus colocou para eles fazerem, né? Deus colocou como identidade, como propósito para cada um fazer. Então, eu sou grata mesmo a Deus por tudo. E esse vídeo é para isso, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. E eu espero que vocês possam aprender um pouco mais sobre a importância de honrar pessoas que passaram pela sua vida e que estão na sua vida e que são agentes de transformação para que você cresça. Deus te abençoe e a gente se fala. Um abraço.